Quando você olha para trás e relembra tudo aquilo, ou quando você no seu dia a dia para pensar, por algum momento aquilo já é águas passadas na tua vida? De forma alguma, Tramonta. Brumadinho é uma situação assim que ela é até um pouco curiosa, porque como eu tive a oportunidade de estar em Brumadinho enquanto bombeiro, agora, né, enquanto parlamentar, enquanto político, e também enquanto pessoa que se tornou amigo, próximo dessas famílias, que viu essas histórias de perto, você sente muitos sentimentos diferentes ao longo desses 5 anos. É uma coisa que eu geralmente nem costumo abordar, que ela é mais pessoal. O meu pai, ele trabalha há mais de 40 anos com mineração. Ele é técnico em mineração, trabalha em uma outra empresa. E eu lembro que quando eu fui para Brumadinho, um dos pouquíssimos momentos em que eu fiquei visivelmente emocionado foi um momento que eu falei o seguinte, essa frase, inclusive, ela se tornou muito emblemática durante a operação. Que eu falei o seguinte, falei assim, nós estamos buscando como se fossem os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, porque, de fato, perfeitamente, o meu pai ele poderia ser um funcionário daquela empresa, da Vale, e poderia estar ali entre as vítimas. E aí, quando a gente chegou lá com essa responsabilidade enorme, eu estava na primeira equipe que chegou, na primeira aeronave que pousou lá, e a gente não sabia nem quantas vítimas eram, porque tudo estava ali coberto de lama, as informações eram muito desencontradas. A gente começou a ver a dimensão, sobretudo humana, que dilacerou sonhos, vidas. E aí, ao longo de todo aquele trabalho técnico, onde o Corpo de Bombeiros pôde demonstrar a sua capacidade, o valor de seus homens e mulheres. Depois, isso nesse primeiro momento, acho que a gente foi tão vítima quanto as outras pessoas que estavam sofrendo ali, porque a gente se deparou com a magnitude disso. Depois a gente pôde ter um tipo de contato diferente, foi porque, como é uma operação de longa duração, geralmente as operações do Corpo de Bombeiros são operações mais curtas do ponto de vista temporal. Mas como a gente fala de uma operação que ela dura 5 anos de forma ininterrupta, a gente conheceu ao longo desses anos todas as pessoas, as histórias de todos os envolvidos. A gente sabe quem estava grávida, quem ia casar na semana seguinte, quem tinha brigado com a família, os parentes. E isso nos coloca numa posição de responsabilidade muito diferente. E hoje, enquanto parlamentar, depois de ter passado por toda essa bagagem, a gente lida com um sentimento que às vezes é muito difícil, que é esse sentimento de impunidade e injustiça, e sobretudo, né, no meu caso, que eu tenho esse compromisso de levar realmente essas questões que eu vi para frente, para que essas pessoas possam ser responsabilizadas, e isso faz com que todos os dias exista essa cobrança interna em relação a gente pensar como que a gente pode fazer para que tantas vidas que foram perdidas, elas não sejam em vão. Então, definitivamente não são águas passadas, é um crime, um desastre que ele se repete todo dia. Eu acho que ele se repete a cada momento que passa mais um minuto sem que ninguém tenha sido responsabilizado. É uma dor, né? Primeiro uma dor, eu acho, e depois uma sensação de frustração enquanto aquilo não se resolve, nem todos são encontrados e que não haja, em que não há responsabilização, né? Você quando chegou lá em Brumadinho, você já era o porta-voz do Corpo de Bombeiros? Eu já era o porta-voz, só que dependendo da operação, dependendo da magnitude, às vezes um oficial de nível superior, ele assume aquela questão. Então, eu já era da equipe de comunicação, a minha formação não é na área de comunicação, né? Minha formação é na área de direito e de gestão de risco, de desastre, mas acabou que diante daquela situação, como eu estava nessa primeira equipe que chegou ali, a gente já foi organizando todo aquele fluxo de informações, e aí naturalmente acabou se estabelecendo uma relação ali entre os próprios familiares, entre a própria comunidade, e eu acabei permanecendo ali naquela função de porta-voz. Uhum. Eu, com a experiência que eu tenho em comunicação, eu digo para você que nós que noticiamos fatos em telejornais, na televisão, por outros meios, por outras plataformas, a gente chega e simplesmente dá a informação. Isso. Agora ali era muito diferente, né? Porque o impacto era muito grande. O impacto emocional que cada informação que você passava, carregava, era muito grande. Então, existia também, eu acho,
um cuidado muito grande, né, do Corpo de Bombeiros, de vocês, e seu especialmente, que era a cara da notícia, na hora de informar as pessoas. Com certeza, eu acho que em tempos que a gente discute muito essa situação de fake news, desses cancelamentos, quando a gente fala da atuação do Corpo de Bombeiros, a gente fala de vidas. E você imagina você já ter que passar por uma situação tão trágica, tão calamitosa dessa, e não ter acesso a uma informação confiável, uma informação que ela é dada ali com respeito. Então, de forma muito simples, às vezes as pessoas perguntavam, né, Pedro, mas como é que você se organizava em relação a como que você ia falar, o que você ia falar? E pode até parecer clichê, mas é verdade, é colocar o ser humano no centro das atenções em primeiro lugar. Eu sempre pensava, olha, se eu fosse um familiar de vítima, como que eu gostaria que isso fosse comunicado, com qual nível de respeito, de abordagem que eu gostaria que isso fosse feito. E foi isso que eu tentei fazer. Eu acho que também assim, a questão de você tentar, independente da sua área de atuação, e com certeza você também sabia isso pela sua experiência, pela trajetória que eu conheço no jornalismo, quando a gente faz com verdade, e ali a gente, de fato, você está do lado ali, vendo aquelas pessoas sofrendo ali, a gente não faz aquilo ali só por um compromisso profissional. A gente faz por um compromisso ético, por a gente acreditar, por a gente se colocar no lugar do outro, por a gente ser empático. Então, quando a gente faz com esse nível de envolvimento, acho que naturalmente a gente tende a ter uma comunicação que ela é mais assertiva, que ela é mais inclusiva, que ela é mais adequada e respeitosa, principalmente num momento tão difícil. Porque você tinha que administrar a expectativa da imprensa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque a imprensa pressiona, a imprensa é imediatista, a imprensa quer dar informação a todo instante. Nem todo instante você tem informação para dar. Assim, uma coisa que foi muito importante é que a gente foi muito criterioso nas informações, como que elas iam ser liberadas. E uma coisa que acontece muito nesses desastres, nessas tragédias, é muito desencontro de informação. E lá em Brumadinho a gente teve uma integração muito legal, e aqui eu enalteço também as equipes da Defesa Civil, Coronel Godinho e sua equipe, da Polícia Civil, dos outros órgãos de Estado, do governo, que todo mundo sentou junto na mesma mesa e pensou, olha, quais são as informações que elas estão desencontradas aqui para a gente chegar num consenso, para a gente conseguir apurar melhor. E isso conseguiu trazer um pouco mais de leveza nesse momento tão difícil. Uma coisa que é muito interessante foi um dos momentos assim mais emblemáticos. Quando a gente fala de comunicação de desastre, a gente precisa ter um cuidado muito grande como é que a gente modula a informação e como é que a gente vai apresentar isso. Quando a gente tem um rompimento de barragem, geralmente a gente tem um complexo de barragem. Então, um rompimento de barragem, ele quase sempre tendencia a gerar outros rompimentos que ele provocam um efeito cascata. A primeira barragem rompe, ela sobrecarrega aquela outra barragem que está ali abaixo e você acaba tendo rompimentos subsequentes. E aí, em determinado momento, quando já tinha acontecido o rompimento da B1, a gente corria o risco de ter um novo rompimento. A gente tinha que fazer evacuação preventiva da cidade. E como que você faz uma evacuação sem gerar um caos, um pânico desnecessário, considerando que você estava com uma população extremamente traumatizada e com uma situação que tinha acabado de acontecer e tinha causado tantas mortes? Então a gente teve que pensar muito como que a gente iria apresentar isso para que as pessoas pudessem evacuar sem que também aquilo dali gerasse, né, um pânico que fosse, às vezes, gerasse um problema até maior. Não podia ter caos, tinha que ser minimamente organizada. E como que a gente poderia também fazer para que todo mundo entendesse a importância daquilo dali. Uma outra decisão também muito delicada que a gente precisou tomar é que quando a gente teve acesso às imagens do rompimento, que elas não foram, a gente teve acesso desde um primeiro momento, só que elas só acabaram vazando não pela gente, mas a imprensa acabou tendo acesso no segundo momento. A gente teve muito cuidado em não fazer a liberação dessas imagens de forma oficial, porque como a gente tinha evacuações que poderiam ser necessárias, a gente tinha muito medo do caos social, do impacto emocional que aquilo dali poderia causar na população. Então a gente se juntou nesses colegiados, onde os especialistas de todos os órgãos, a gente conseguia discutir isso e, graças a Deus, tomamos decisões muito acertadas. Então, às vezes, eu acho que as pessoas também tendem muito a imaginar que a gestão desses desastres, às vezes, é feita de uma forma muito amadora e, felizmente, o Brasil tem evoluído muito nisso. Então, lá em Brumadinho, acho que ficou
ficou como um símbolo muito importante também da responsabilidade do trabalho público. Então, vários órgãos trabalhando por um mesmo prol, trabalhando de maneira responsável, e isso, né, em que pese seja um crime, um desastre, uma tragédia assim, de dimensões, né, emocionais muito grandes, é motivo para a gente também poder observar que há instituições, né, não só o Corpo de Bombeiros, mas várias outras que funcionam e que estão ali realmente para poder ajudar a resolver aquele problema.